Linha do tempo. Proto-universo, inexistência do tempo ou matéria. Yahvé, a lei, e Terron, o caos, vagam pela sombra do espaço. Yahvé dá vida aos 5 arcanjos: Miguel, Lúcifer, Gabriel, Rafael e Uziel. Terron cria seus deuses monstros: Behemoth, Leviatã, Tanim, Enuma, Taurt. Batalhas primevas. Yahvé e seus generais angélicos derrotam Terron, assumindo o controle sobre as 2 províncias. Primeiro dia. Mais ou menos 15 bilhões de anos atrás, início da criação, surgem o tempo e a matéria. Segundo dia. Mais ou menos 14 bilhões de anos atrás, nascimento dos anjos, Big Bang, criação da luz. Mais ou menos 12 bilhões de anos atrás, a expansão da matéria cria vincos cósmicos no universo, dando origem às dimensões paralelas. Terceiro dia, mais ou menos 7 bilhões de anos atrás, formação das estrelas e galáxias. A luz é separada da escuridão. Anjos e arcanjos estabelecem os 7 céus como sua dimensão principal. Yahvé cria a roda do tempo e o livro da vida. Quarto dia, mais ou menos 6 bilhões de anos atrás, Sol, Sistema Solar e a Terra. Quinto dia, mais ou menos 4 bilhões de anos, na Terra surgem as primeiras formas de vida materiais. Sexto dia, mais ou menos 400 milhões de anos atrás, primeiros hominídeos. Mais ou menos 400 mil antes de Cristo, surgimento do homem primitivo, os eridais, também chamados de primeira raça. Mais ou menos 320 mil antes de Cristo, grande migração, os eridais se dividem em 2 grupos. Um permanece no Oriente Médio, o outro se desloca através do Mediterrâneo rumo à Europa Ocidental. Sétimo dia. Domínio dos sentinelas. Mais ou menos 200 mil antes de Cristo. Os eridais evoluem em 2 ramos: os homens, segunda raça, e os atlantes, terceira raça. Ambos pertencem à espécie Homo sapiens, dotados de alma. Yahvé parte para o descanso, despertar da consciência, confecção do tecido da realidade. Mais ou menos 190 a.C., visita de Samael ao jardim do Éden. Adão e Eva deixam o jardim. Metatron junta-se às tribos humanas. Mais ou menos 180 mil a.C., épico combate entre Gabriel e Metatron, primeira era glacial, os obeliscos começam a ser erguidos. Mais ou menos 170 mil a.C., fim da Era do Gelo. Domínio dos Elohims. Mais ou menos 150 mil a.C., caçada aos sentinelas, ascensão dos Elohims, fundação da cidade de Atlântida, ascensão dos Atlantes e supremacia do Mediterrâneo. Na Europa, Ásia e Oriente Médio, os homens migram das cavernas para palafitas e constroem pequenas aldeias. Mais ou menos 100 mil a.C., primeiro cataclismo. Terremotos dividem a Terra. Atlântida se enfraquece. Mais ou menos 50 mil a.C., Adão unifica as tribos do Oriente Próximo, Caim, seu filho, funda a cidade de Enoque. Segundo despertar, tecido da realidade se engrossa. Mais ou menos 40 mil a.C.,
ascensão de Enoque, lança de Nod é forjada, extinção do homem de Neandertal e dos tigres dentes de sabre. Mais ou menos 38.000 a.C., Atlântida e Enoque entram em choque, guerras mediterrâneas. Mais ou menos 36.930 a.C., os buscadores de Enoque votam pelo expurgo do arquimago Cotar Vac Aziz. O bruxo constrói o zigurate de Barak Maru, monta seu exército, rouba a lança de Nod e a usa para matar o mais poderoso dos Elohims, Shekinah, a presença de Deus. Mais ou menos 35.000 a.C., grande batalha nas planícies de Rivata. Metatron é capturado e conduzido a Guerrina. Últimos sentinelas são mortos, restando apenas 2 agentes ocultos mais seu líder. Colônia atlântica de Egnias é invadida. Lança de Nod se perde. Mais ou menos 35.000 a.C. até 25.000 a.C. Período das grandes catástrofes. Segundo cataclismo. Terra sofre com chuvas de meteoros, terremotos e vulcões. Arcanjos decidem enviar suas legiões para exterminar a raça humana. Reis de Enoque, com aço e magia, rechaçam ataques de anjos à cidade. Mais ou menos 23.000 a.C., início das guerras etéreas. Mais ou menos 22.000 a.C., Apólion, o anjo destruidor, e sua legião vencem e eliminam as serpentes de Kur. Mais ou menos 18.000 a.C., Batalha de Shintaim. Celestiais são derrotados no Extremo Oriente. Mais ou menos 12.000 a.C., Ablon, o primeiro general, vence o deus Rahab, o príncipe dos mares, pondo fim às guerras etéreas. Construção da fortaleza de Sion. Mais ou menos 11.500 a.C., Dilúvio, terceiro cataclismo, destruição de Enoque e Atlântida. Órion retorna aos 7 céus. Domínio dos homens. Mais ou menos 11.000 a.C., Rafael é morto por Lúcifer durante a audiência no 4º céu. Túnel da morte é construído. O 5º arcanjo estabelece seu santuário no 3º céu, ergue as colônias espirituais e assume residência no Elísio. Mais ou menos 10.000 a.C., civilização regressa à barbárie. Atlântida não deixa sobreviventes. Remanescentes dos homens de Enoque evoluem no chamado homem moderno, o Homo sapiens sapiens, também conhecido como 4ª raça. O ser humano se espalha pelo globo terrestre. Elohims declaram-se independentes, assumindo papéis secundários. Mais ou menos 4.000 a.C., renascimento da civilização humana, fundação da Babel legendária, Gilgamesh na Suméria, extinção dos mamutes. Mais ou menos 3.800 a.C., revolta de Sodoma, expurgo de Ablon e da Irmandade dos Renegados dos 7 céus. Sodoma e Gomorra são destruídas. Zoara é devastada. Mais ou menos 3.500 a.C., rebelião de Lúcifer.
O arcanjo sombrio e suas hordas são expulsos do céu e condenados ao Sheol. Mais ou menos 3.000 a.C., a Irmandade dos Renegados deixa Enoque e se divide. Construção das grandes pirâmides do Egito. Terceiro despertar. Alargamento do tecido da realidade. Mais ou menos 2.800 a.C., Anjo Negro encontra Ishtar. Os dois lutam sobre a montanha. Ablon destrói o morro e impede o assassinato de Ishtar, mas é soterrado. 2.414 a.C., Cush assume o trono da Babilônia legendária. Construção do zigurate de prata. Ablon desperta e escapa do soterramento. Nasce Zamir, o feiticeiro. 2.354 a.C., Acto e Maia, pais de Shamira, fogem de Knossos, da Grécia, e se estabelecem na aldeia de Endor, em Canaã. 2.335 a.C., o rei Cush é capturado e morto. Nimrod assume o trono da Babilônia. Zamir encontra o avatar desacordado de Ishtar e o leva à cidade. Início da construção da Torre de Babel. 2.334, 2.333 a.C., Shamira é levada à Babilônia. Queda de Babel, destruição da torre, Ishtar morre. 2.332 a.C., Shamira começa seu treinamento com o mestre necromante Dracalitoth, na cidade de Mênfis. Mais ou menos 1.800 a.C., ascensão da Babilônia histórica Hammurabi. 315 a.C., Zamir inicia sua campanha para restaurar o sonho da Babilônia, perseguindo, assassinando e roubando o conhecimento dos grandes feiticeiros que ainda caminhavam pelo mundo. 2009 a.C., Zamir derrota Dracalitoth e incorpora suas habilidades necromânticas. 3 a.C., Hazai enfrenta as rapinas, sobrevive gravemente ferido. Ruma para Enoque. Ano 0 da Era Cristã. Nasce a criança sagrada. Início da guerra civil entre Miguel e Gabriel. Isolamento do arcanjo Rafael. Ablon enfrenta os espíritos antigos do bosque Tinsen. Quarto despertar, o tecido se adensa. 1 depois de Cristo. Caravana na via secreta, Ablon derrota as rapinas. Shamira vence Zamir. Ablon entra em torpor. 30 depois de Cristo. O Salvador é crucificado e ascende. Ablon desperta do torpor e alcança Jerusalém. A guerra civil entre Miguel e Gabriel, que até então se passava no plano astral, é transferida para os 7 céus. Gabriel assume seu quartel-general na Cidade do Fogo. 112 depois de Cristo. Flor do Leste morre na China. Shamira descobre o segredo dos ossos oráculos e estuda a feitiçaria chinesa. Mais ou menos 500 depois de Cristo. Supressão cósmica. A queda de Roma e a expansão do cristianismo resultam na supressão de diversos vértices, especialmente no mundo ocidental. Fadas se recolhem ao plano etéreo. Mais ou menos 700 depois de Cristo. A ilha de Avalon regride ao plano etéreo.
1097 depois de Cristo. Shamir assume o posto de arauto entre as fadas para registrar a partida dos elfos e gravar seus rituais e conhecimentos. Ela se estabelece no vértice da Floresta Vermelha na Inglaterra. 1119 depois de Cristo. O poderoso Azazel, um anjo caído e duque do inferno, desafia Lúcifer, dando início no Sheol à chamada Guerra de Libertação. Azazel é derrotado e morto em 1203. 1231 depois de Cristo. Apólion, o exterminador, captura o anjo renegado Iarion, a asa de vento, e o arrasta para o Sheol. – 1231 depois de Cristo. Apólion, o exterminador, captura o anjo renegado Iarion, asa de vento, e o arrasta para o Sheol. Ablon parte em seu encalço, é capturado e preso. 1318 depois de Cristo. As fadas do oeste da Europa retornam à Arcádia. Todos os seus santuários são reprimidos. 1318 depois de Cristo. As fadas do oeste da Europa retornam à Arcádia. Todos os seus santuários são suprimidos. 1453 depois de Cristo. Ablon escapa dos calabouços de Zandraque, Iarion é morto, Constantinopla é invadida. 1614 depois de Cristo. Nos Sete Céus, as forças rebeldes de Gabriel tomam o Castelo da Luz, fortaleza dos querubins. 1650 depois de Cristo. Inicia-se o chamado Haniar, ou retorno. Miguel ordena que todos os anjos que vivam, atuem ou estejam em missão na Haled voltem imediatamente para o céu. A guerra civil torna-se ainda mais sangrenta. Gabriel é obrigado a fazer o mesmo, convocar todos os seus partidários à batalha. 1772 depois de Cristo. Para impedir que seus soldados desertem e fujam para Haled, onde poderiam se esconder, Miguel ordena a destruição da maioria dos portais conhecidos de acesso à terra. Os poucos que sobram passam a ser guardados por sentinelas poderosos. Mais ou menos 1880 depois de Cristo. Quinto despertar. O último grande adensamento do tecido da realidade torna a manifestação de magias e divindades na Terra praticamente impossível fora dos santuários. 1914 depois de Cristo. Criado o Esquadrão dos Anjos da Morte. 1940 depois de Cristo. A lança de Nod é encontrada pelo bruxo Gutasca Hasda, membro da Sociedade Thule, sob os desertos do Líbano nas ruínas da cidade de Egnias. 1945 depois de Cristo. Gustaca Hasda é morto e a lança de Nod é entregue aos Sete, conjunto de 7 malaquins que fundaram o Esquadrão dos Anjos da Morte. 1978 depois de Cristo. Solon, líder dos Sete, é morto e a lança de Nod é subtraída do sexto céu. 1989 depois de Cristo. O Esquadrão dos Anjos da Morte é desfeito. Miguel ordena que os 6 malaquins sobreviventes, que antes controlavam o esquadrão, continuem seus estudos na Terra. 2007 depois de Cristo. Uziel é morto pelo arcanjo Miguel em Tsafon, o monte da congregação no 7º céu. 2012 depois de Cristo.
Muito concentrado e denso, o tecido da realidade começa seu lento processo de desintegração. Século XXI, Apocalipse.